Querido Deus Pai, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia para com as nossas vidas, pelo cuidado que Tu tens, Senhor, com cada um de nós. Ah, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, o inimigo já teria nos derrotado, nos engolido vivo. Ó Deus, e onde estaríamos nós? Mas, Senhor, pela Tua graça, o Teu poder, estamos aqui louvando e glorificando a Ti, dando glória e agradecendo pela Tua providência. E aqui estamos para ouvir Tua palavra. Prepara o nosso coração, nossa mente, a nossa alma para receber Tua palavra nesta noite. É o Teu servo que vai ministrar. Continua dando Ele a revelação, Senhor, do céu e a profundeza dela para nos trazer e fazer nos compreender de maneira clara e fácil, meu Pai. Deus eterno, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar. Estamos quase finalizando o livro de Mateus, Marcos e Lucas, né? Nessa sequência, Jesus, segundo as Escrituras. Estamos aí há um pouco mais de um ano navegando nessa sequência que iniciou com o pastor Eliud. Estamos aqui no capítulo 24 de Mateus. Fizemos a leitura do capítulo 13, versículos 14 ao 37 de Marcos. O relato de Marcos e Mateus são muito similares, muito semelhantes. Mateus, ele acrescenta algumas coisas nesse intervalo que não tem no livro de Marcos. E Lucas é o mais resumido de todos eles, nesse trecho que nós vamos abordar hoje, que trata do que as Bíblias colocam como subtítulo, né, na cabeça desse trecho, que é a grande tribulação, que no livro de Mateus está nos versículos 15 ao 28, e na sequência, quando Jesus fala a respeito da sua vinda propriamente dita, que vai pelo livro de Mateus. Aí eu peço que você até abra a sua Bíblia no livro de Mateus, acompanhe pelo livro de Mateus, porque ele é um pouco mais extenso, ele traz mais relato. Nós fizemos a leitura em Marcos para ser mais breve a leitura. Mateus são do capítulo, versículo 15 ao 51, então é uma leitura bastante longa, por isso optamos pela leitura de Marcos. E Lucas é bastante sucinto, como eu falei. Jesus está aqui, meus irmãos, perto da está nos últimos momentos do seu ministério, perto a concretizar e a cumprir a missão para a qual ele veio. Ele está perto de já subir ao madeiro. Daqui do capítulo 24, temos o capítulo 25, que Jesus, pelo livro de Mateus, ele continua a falar desse tema escatológico, falando das coisas das últimas horas. Apenas Mateus relata isso, as duas parábolas que ele conta no capítulo 25, que é a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. Então, apenas Mateus relata essas duas parábolas. E aí, a partir do capítulo 26, começa a Via Crucis de Jesus, em que, a partir daí, ele é traído e todo o roteiro preparado por Deus para o seu filho começa a ser concretizado, né? E até chegar à sua morte na cruz e posterior ressurreição. Estamos chegando perto do final do ministério de Jesus e preparando para esse momento derradeiro, é que nós estamos aqui no Sermão das Oliveiras, em que Jesus traz esses relatos e acontecimentos de eventos que estão para acontecer, e como nós vamos discutir e falar hoje à noite também, alguns entendem que algumas coisas do que Jesus está falando aqui já aconteceram, e aí nós vamos tirar uma lição e uma compreensão, se já aconteceu ou se está por vir. Alguma lição precisa ficar para nós, alguma coisa nós precisamos tirar como ensino e aprendizado para a nossa vida do dia a dia. Falar de escatologia é muito mais do que apenas uma curiosidade do futuro. O que está por vir? O ser humano, por natureza, é curioso por saber o que está por vir, o que o aguarda mais adiante. É por isso que existe leitura de mão, tarô, não sei mais o que, porque os homens procuram nessas coisas conhecer o seu futuro. E Jesus aqui neste capítulo 24 de Mateus e Marcos 13 e Lucas 21, está justamente falando para os seus discípulos eventos futuros e coisas daquilo que está por vir, que os profetas
já haviam anunciado o dia do Senhor, que é muito falado por muitos profetas. A profecia de Joel, capítulo 2, que muitos e todos nós apenas nos restringimos àquela parte que diz: e nos últimos dias o Senhor derramará sobre toda a carne do seu Espírito, e que Pedro, quando isso acontece lá em Atos dos Apóstolos, afirma e diz: hoje se cumpriu aquela profecia que está lá no capítulo 2 de Joel. Mas se você pegar essa parte do capítulo 2 de Joel, nesse mesmo versículo, a sequência dessa profecia, Joel vai dizer que nos últimos dias vai haver o derramamento de sangue, mas a lua se transformará em sangue, o sol se escurecerá. Essas coisas que Pedro diz que aconteceram em Atos dos Apóstolos, que Joel profetizou, não aconteceram ainda. Então a profecia de Joel, eu estou apenas dando uma ilustração de que é o que acontece aqui neste sermão de Jesus. Algumas coisas propriamente pode já ter até acontecido aqui que nós vamos relatar, mas a profecia e esse sermão profético de Jesus ainda não foi plenamente cumprido. E aí nós vamos extrair uma lição. Se você entende, se você é da corrente, aqui para fugirmos um pouco apenas de um estudo acadêmico, alguma coisa teológica, um teologiquez. Se você for daquele que entende que algumas coisas já aconteceram, tem que ter uma lição para a sua vida hoje. Se você é da corrente que entende que não, isso são coisas futuras, também tem que ter uma lição e um aprendizado para nós, e é isso que nós vamos abordar hoje. Então, fique com a sua Bíblia aí e acompanhe comigo no livro de Mateus. Vamos acompanhar pelo livro de Mateus, que a narrativa de Mateus é mais completa a respeito deste sermão. Ele vai fazer, a partir do versículo 15 até o verso 28, ele vai trazer justamente o momento em que começa um período, ou iniciará, ou já começou, conforme a interpretação que se dê, um período de grande tribulação, que nunca se viu na terra, a partir de um fato. Versículo 15 diz isso: quando virdes no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Verso 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui, meus irmãos, nós precisamos recapitular um pouco o que falamos na última terça, que é o que antecede este momento aqui. Jesus está nesse seu sermão, como eu havia falado na última terça, ele está contando fatos como, se você olhar em perspectiva uma cordilheira de montanhas em que você vê uma aqui, outra ali, outra mais alta, outra mais baixa, mas você à distância, olhando para o horizonte, consegue ver essa oscilação. Esses fatos que Jesus narra neste sermão, é como se fosse isso, algumas coisas que podem já estar acontecendo ou já aconteceram, como se fosse um cume de um monte, mas outros que podem ser realizados em um momento futuro, é uma outra montanha que na linha do tempo vai ser completado e vai ser concretizado em um momento futuro. Então, é um texto de difícil compreensão, porque em muitos momentos você vai ficar se perguntando: isso já aconteceu? Ou isso são coisas que haverão de vir? Então, a grande dificuldade neste capítulo 24 é essa, é você tentar entender se isso que Jesus está falando já aconteceu ou haveremos de aguardar cenas para os próximos capítulos. Então, aqui, nós falamos do princípio das dores, que é o que está do versículo 1 até o 14, que Jesus anunciou todo o cenário, deu todo o enredo de como vai ser esse tempo chamado princípio das dores: falsos profetas, fome, guerras, terremotos, convulsão social, ilusão religiosa, falsos mestres ensinando um falso evangelho. Paulo já lutou contra isso ao dizer quando ele escreve aos Gálatas, dizendo: Gálatas, eu fico surpreso e abismado como rapidamente vocês deixaram o evangelho que eu vos ensinei e foram para um outro evangelho. Ou seja, então, desde a época dos apóstolos, João, em sua primeira epístola, inclusive repete isso, que no tempo de João, quando ele escreve a primeira epístola de João,
quando ele faz a comparação dos filhos da luz, os filhos das trevas, tudo mais, ele tem no capítulo 2, ele fala que esta já é a última hora, e muitos anticristos já têm se manifestado, porque o espírito do anticristo, João continua dizendo, está em operação, não é de agora, mas já há muito. E eles saíram do nosso meio, João continua dizendo, e esses que se fizeram e transformaram e agiram como um anticristo, saíram, na verdade, foi do meio de nós. João fala isso, ou seja, o que essa história, tudo isso que eu estou querendo narrar para os irmãos e apresentar, esse contexto que essas profecias, o espírito do anticristo, o sistema que é contrário a Cristo, já está em operação desde o Éden. Desde que tentou Adão e Adão caiu ali, desde a constituição do jardim, aquele que se levantou para enfrentar e ser o antagonista, o adversário de Cristo, já está desde o início dos tempos trabalhando e agindo. Então, a gente precisa distinguir entre o espírito do anticristo que governa e rege o sistema deste mundo e a pessoa do anticristo, ou como Paulo fala aos Tessalonicenses na sua segunda carta, o homem da iniquidade, que haverá de se manifestar nesse período, nessa escatologia, nesse plano de redenção de Deus, que, como eu falei, na verdade começa desde o jardim, desde que Deus criou o homem, desde antes da fundação do mundo, como a própria palavra diz, o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. Significa que desde antes da fundação do mundo, o Senhor, Deus, já sabia que tinha que preparar um escape e já tinha um plano preparado para fazer a redenção deste homem que ele haveria de criar. Então, nós precisamos ter essa compreensão, estamos nesses princípios de dores para este último tempo em que o Senhor Jesus vai realmente se manifestar. E aqui, quando ele começa a falar ele coloca numa perspectiva de sucessão. Primeiro é o princípio das dores, posteriormente virá então um momento que se dará início, segundo o que Jesus fala aqui em Mateus, quando se dará início a um período de grande tribulação, de grande perseguição, quando acontecer, é o que Jesus fala no verso 15, a abominação assoladora que profetizou Daniel. Meus irmãos, aqui nós temos, esse assunto é um assunto que tem panos para muita manga, não dá para nós esgotarmos aqui, esse assunto é muito extenso e nós vamos apenas procurar falar, aplicar, na verdade, nós não vamos esgotar nada, mas a rigor, esse assunto de escatologia, você tem que conhecer e estudar bem o livro de Daniel, tem que conhecer os profetas, tem que entender das profecias, tem que analisar o livro das revelações de Apocalipse, você tem que ver o que Paulo escreve no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, no final do capítulo 15, versículo 50 até o final, ele fala um pouco sobre isso, tem que entender Tessalonicenses, primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses, tem que ver o que Jesus fala a respeito disso, enfim, é um assunto que você precisa ter bastante direção, mas uma coisa nesse estudo das coisas do futuro que nós precisamos guardar e ter no nosso coração de o porquê precisamos conhecer isso, é muito mais do que uma mera curiosidade. Como é que vai ser o final? Como é que vão ser as coisas? Isso, na verdade, é o que Jesus, desde o começo do capítulo 24, ele abre com isso, falando, essas lutas e provações servirão para que vocês deem testemunho, ou seja, vocês vivam de acordo com a palavra hoje, e foi isso que nós enfatizamos na última terça-feira. O princípio das dores deve fazer com que nós vivamos a nossa fé cada vez mais fiéis ao que nós confessamos e professamos. E tenho falado e repetido, nós temos que ser como Abacuque viveu em sua época, uma época de corrupção, uma época em que a viúva era enganada, o órfão era passado para trás, em que a justiça era torcida, mas é nesse contexto que Abacuque diz, mas o justo vive conforme a sua fé. Então Jesus abre o capítulo 24 dizendo, nesses tempos do fim,
se for como João diz, nessa última hora, desse tempo de encerramento, do período em que Deus está redimindo a criação, não fique divagando e pensando só nas coisas lá da frente e se esquecendo da sua obrigação de viver e servir ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu sentimento. Viva hoje, como se Cristo voltasse hoje. Quando Paulo aborda esse tema, ele fala e traz essa advertência para a igreja. Não viva e não medite nas coisas do futuro, das coisas que estão por vir, como uma forma de viajar na maionese e ficar... Tem até um hino da harpa que diz assim, quem dera hoje vir, né? Que ele fala, o autor da harpa está tão aflito e quem dera hoje vir, ou seja, está num sentimento de eu queria estar lá fora já, queria estar fora dessa luta, mas Deus diz, fica aí, é aí que tu vais dar testemunho. É aí que tu vais refletir a minha glória. É na luta e na provação que eu vou prover o escape e vou me fazer conhecido perante o mundo pecador. Jesus abre o capítulo 24 e termina o capítulo 24 dizendo, na leitura de Marcos, inclusive a narrativa de Marcos, quando ele fecha o versículo 37 de Marcos 13, ele diz, o que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Você vê que Jesus abre o capítulo falando desse tema, ele abre o capítulo advertindo e alertando os seus discípulos que eles precisam viver hoje, eles precisam conhecer o que está por vir. E Jesus está, ao longo desse sermão, inclusive ele diz, eu estou vos advertindo com muita antecedência para que quando essas coisas aconteçam, vocês não sejam pegos desprevenidos. Então ele explica essas coisas para que eles saibam o que está por vir. Mas não é para que os discípulos vivam só com a cabeça no futuro, no céu, no que está por vir, e se esquece de dar testemunho e ganhar almas para Jesus, e fazer discípulos, e levar o evangelho do reino a toda a criatura. E ele fecha o capítulo dizendo, vigiem. Por que vigia? Você vigia amanhã? Quem trabalha como vigia, como agente de portaria, um segurança, ele está vigiando por uma coisa no futuro, ou ele está servindo de vigia no dia que ele está no posto de serviço? Ele está vigiando no momento em que ele está lá. Ele não está vigiando por um tempo futuro. Eu vou ficar aqui vigiando porque amanhã pode ser que o ladrão entre. Não, ele está vigiando porque se o ladrão entrar naquela hora, ele está atento e vigilante, preparado para agir conforme for o caso, se o ladrão chegar naquele momento. O vigia só é válido se ele estiver vigiando naquela hora. Se a sua vigilância for para o tempo presente. É por isso que Jesus termina falando desse tema escatológico, advertindo, eu estou falando do futuro, mas a cabeça de vocês tem que estar aqui. Você tem que pensar, viver com essa esperança, mas se movendo aqui, hoje, conforme essa esperança que eu vos estou a ensinar e estou vos mostrar. E aí ele diz, para que onde eu esteja, estejam vós também. Então é nesse sentido, meus irmãos, que nós precisamos entender e compreender esse capítulo e esse sermão, e é assim que acontece aqui. Jesus apresenta mais um fato, mais um elemento nesta história, neste plano que Deus preparou desde antes da fundação do mundo, da redenção do homem e da redenção da criação. Esta abominação assoladora, Daniel profetiza, está lá no capítulo 9, versículo 27, e também está em Daniel capítulo 11, 31, também é repetido essa abominação assoladora que ele profetiza. E nada mais é do que Daniel profetiza que os sacrifícios oferecidos no templo seriam interrompidos e seria profanado o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde se entrava somente o sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus ali em favor dele, próprio sacerdote, e em favor do povo, para que o povo obtivesse mais um ano de misericórdia e de graça do Senhor. Essa é a profecia de Daniel, que ele anuncia e diz que vai chegar um momento, nesse período escatológico, em que o sacrifício no templo iria cessar
e iria ser profanado, o lugar santíssimo ia ser profanado, e foi, como eu falei para os irmãos, isso é coisa que já aconteceu ou há de vir? Muitos comentaristas interpretam que esta profecia de Daniel, desta abominação assoladora que foi profetizada, já teria acontecido quando da invasão seleucida em Jerusalém por um cidadão chamado Antíoco Epifânio, que aconteceu por volta do ano 167, ano 168 antes de Cristo vir. Esse cidadão entrou lá, era um imperador grego, ele invade Jerusalém, invade o templo e coloca dentro do santíssimo lugar, coloca sacrifícios em favor do deus Zeus, e coloca a imagem do deus Zeus dentro do santíssimo lugar no templo, e ali teria se profanado, e segundo alguns comentaristas bíblicos e teólogos entendem que esta profecia de Daniel teria acontecido neste momento. E posteriormente o povo de Israel ocorre a revolta dos macabeus, que se levantam contra este cidadão, Antíoco Epifânio, e conseguem vencer, e por um curto espaço de tempo, os macabeus, isso está na Bíblia Católica, tem para efeito de consulta, se não é um livro canônico, nós não o consideramos inspirado, mas para contexto histórico, serve para que a gente entenda e compreenda. Lá está relatado no livro de 1 Macabeus, na Bíblia Católica tem esse relato desta revolta dos macabeus que se insurgem contra isso, e aí depois que eles conseguem vencer essa batalha, eles, digamos assim, repurificam o lugar, o Santo dos Santos, e aí volta o templo a ser ocupado, e é neste templo, posteriormente, que 100 e poucos anos mais adiante, Jesus aparece e vem exercendo seu ministério. Então, alguns comentaristas entendem que essa abominação assoladora teria acontecido ali. Outros compreendem que esta passagem que Jesus está falando aqui no verso 15, entendem que na verdade não teria acontecido neste momento, mas que esta revelação de Jesus estaria para acontecer quando houvesse a manifestação do homem do anticristo, o homem da iniquidade, como Paulo anuncia. Então, outros comentaristas entendem nesse sentido, que na verdade, isso só vai acontecer lá na frente. Outros comentaristas entendem que, na verdade, essa profecia, isso que Jesus está relatando, vai ser cumprido com a manifestação do anticristo, a personificação do homem da iniquidade, do anticristo que está por vir. Mas, meus irmãos, além desse debate teológico, acadêmico, muito mais do que isso, eu quero trazer para os irmãos o que nós podemos, seja uma corrente de interpretação, seja outra corrente de interpretação, como eu tenho adotado a reflexão em cima desse capítulo para nós devemos ter uma visão prática da escatologia, ou seja, as coisas do futuro, as coisas que estão por vir, devem produzir no meu dia a dia hoje. É para isso que a palavra de Deus serve. A palavra de Deus é para isso. É para mudar a nossa vida. A palavra de Deus vem para nos transformar hoje. Não é no futuro e não é no ontem, porque é no hoje que Deus, por isso que Deus fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então é hoje. Meus irmãos, vamos apenas para que a gente compreenda o que eu quero dizer, vamos imaginar que já tenha acontecido essa abominação assoladora. Se esses que interpretam que já ocorreu com Antíoco Epifânio, essa abominação assoladora que Jesus fala, então isso deve fazer eu refletir que se isso aconteceu, nós já estamos vivendo na grande tribulação. Certo ou errado? Desde lá até aqui, a gente está na grande tribulação. E se eu estou vivendo na grande tribulação, eu não quero nem entrar se é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, não vou nem falar disso.
mas é só para a vida prática hoje. Jesus não disse no início do capítulo 24, testemunho, e no final vigia? Então a gente tem que vigiar hoje. Se já aconteceu isso, você está na grande tribulação. E se está na grande tribulação, Jesus está às portas, ele está para chegar. E se ele está para chegar, o que isso deve fazer comigo? Eu devo parar, chegar no espelho, olhar para a minha cara e dizer: como é que está a minha vida diante do Senhor? Por isso que quando Paulo fala desse assunto, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala sobre ao som da última trombeta, os que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro, e os que estiverem vivos, a uma serão transformados, e se encontrarão com o Senhor nos ares. Aí quando ele termina de fazer essa explicação do que está por vir, aí ele vai no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e diz: portanto, meus irmãos, despertem, vivam, como se vocês estivessem no dia, vivendo no dia e não na noite. Não fiquem dormindo e nem deixando-se levar pelas paixões da vossa carne. Veja só o que a escatologia, as coisas do futuro, tem que fazer conosco. Opa, bote minha barba de molho. As coisas do futuro nos fazem compreender, e é o que eu já vou até adiantar, é a aplicação do estudo de hoje. Falar do que está por vir, falar da vinda de Jesus, não é somente uma curiosidade, mas tem que me fazer entender, inclusive, que a paciência de Deus tem limite. Significa dizer que em um determinado momento as coisas não vão ficar do jeito que estão, e a paciência dele vai acabar. Apocalipse fala isso. O cálice da ira de Deus vai encher e vai ser derramado. Ou seja, falar das coisas futuras devem me fazer pensar como eu estou vivendo hoje. Portanto, se essa corrente de interpretação está correta, se realmente essa assolação que profetizou Daniel acontecer com o antigo Epifânio, então vigia, meu amigo. Vigia, porque Jesus está para chegar. Que estamos na grande tribulação. Não vou nem entrar nas 70 semanas de Daniel e tudo mais, essa discussão não quero falar. Se prepare para o projeto ID. Isso vai ser tema do projeto ID, que no final nós vamos dizer: já estão abertas as inscrições, e você que é obreiro, discípulo e quer crescer no conhecimento da palavra, se inscreva. No final daremos mais informações. Isso aí sim, nós teremos condições de abordar com mais profundidade. Mas para nós, se isso é verdade, viva hoje como se Cristo voltasse hoje. Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Então, agora vamos para a segunda corrente de interpretação. Bem, isso só vai acontecer, essa assolação, essa abominação assoladora de Daniel, só vai acontecer quando for a pessoa do anticristo. Eu já entendi que o espírito do anticristo já está em ação, mas vai vir, como está lá anunciado em Apocalipse, a besta, o profeta, o anticristo, o profeta do anticristo, aquele que é contrário a Deus em tudo. Ele vai vir na ação e no poder de Satanás, como está falando João em Apocalipse. Vai ter essa figura. Assim como na plenitude dos tempos o Filho de Deus se manifestou, na plenitude dos tempos o anticristo vai se manifestar. No tempo determinado vai se manifestar essa pessoa, se houve a personificação de Deus, Deus está nos avisando que vai chegar um momento que a personificação do mal vai também estar em nosso meio. Se isso for, se esses comentaristas estão interpretando isso apenas para um momento futuro, então eu preciso tirar uma compreensão. Bom, se essa abominação é só para o tempo do anticristo, então eu tenho que me ligar no que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz, o tema do capítulo 2 é: a vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. É o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja o que ele diz no verso 3: ninguém vos engane de modo algum,
Pois isso não acontece. Isso o que ele está falando? A volta de Jesus. Acharam aí? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá. Já expliquei, esse não acontecerá é a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Veja só o que Paulo está dizendo aqui. A vinda de Jesus não vai acontecer sem que antes ocorra uma apostasia no mundo. Lembra do princípio das dores? Falsos profetas, uma falsa religião. Paulo traz um conteúdo um pouco mais aprofundado. Além de ter a falsidade religiosa, vai haver apostasia, que é pior do que apenas uma ilusão religiosa. Apostasia é aquela pessoa que um dia viveu como cristão, serviu a Deus como cristão, quem sabe foi até pastor, quem sabe foi dirigente de igreja, mas um dia decidiu tacar pedra na cruz. Ao invés de anunciar de que Jesus salva, passou a amaldiçoar a Jesus. A apostasia é pior, é um estado pior do que apenas se desviar. Porque uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor é uma pessoa que, por algum motivo, por alguma fraqueza, por circunstâncias da vida, é aquela semente que caiu à beira do caminho que Jesus falou, aí vem os cuidados da vida, vem o sol, e aí não consegue florescer e seca. Lembra da parábola do semeador que Jesus fala? Então, a pessoa que se desvia é essa pessoa, ela está na caminhada e por qualquer razão ela se desvia da verdade, mas ela nunca amaldiçoou a Deus, ela continua entendendo e crendo que Deus é Deus, ela apenas está envolvida no pecado e não tem força para se libertar. O apóstata é diferente. O apóstata é a figura, Satanás é um apóstata. É o exemplo maior de apostasia, porque ele era o sinete da perfeição de Deus, ele estava com Deus, ele estava no lugar mais próximo a Deus, e ele não somente deixou a sua posição de adorar a Deus, como ele se insurgiu e se levantou para lutar contra Deus. O que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses é que, antes da vinda de Jesus, muitas pessoas irão apostatar da fé, irão tacar pedra na cruz. Antes falavam bem de Jesus, agora, nesse estado de apostasia, irão falar mal e irão amaldiçoar a Jesus. É o que Paulo depois, lá mais na frente, em outra carta, agora me fugiu o texto, quando ele escreve a Timóteo, ele fala: nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, os homens irão odiar uns aos outros. Ele fala, e Paulo continua dando esse relato de como é que vai ser o estado desse final. Então o que ele está dizendo aqui? Nesse momento, antes de Cristo vir, vai ter uma apostasia. E Hebreus, o escritor dos Hebreus no capítulo 6, inclusive diz a respeito do apóstata, capítulo 6, ali do versículo 4 ao 7, 8, ele diz assim, que aqueles que um dia experimentaram das bênçãos do mundo vindouro, aqueles que conheceram o mover do Espírito Santo em suas vidas, e voltaram atrás, ele continua dizendo, é impossível que estas pessoas tornem a se arrepender para a salvação. Porque, e quando ele usa essa expressão, voltaram atrás, ele está referindo-se à apostasia, aquela pessoa que falava em línguas estranhas, profetizava, é por isso que Jesus fala, mas Senhor, eu profetizava em teu nome, eu operava milagres, eu fazia isso, em teu nome eu fazia aquilo, em teu nome eu fazia prodígios, não vos conheço, não adianta. Veja que tudo se encaixa, quando você começa a estudar e a perceber, a Bíblia começa a fazer mais sentido, né? Não é texto isolado, a Bíblia é um início e um fim que se completa. E aí, então, se a corrente de interpretação que entende que a assolação, a abominação, estou com dificuldade de falar, né? A abominação assoladora que o Daniel profetizou é para o tempo do anticristo, significa dizer, então, o que isso se aplica hoje para mim e para você? Significaria dizer que nós estamos vivendo no tempo da apostasia.
Significaria dizer que nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas irão negar a fé. Estamos vivendo em um tempo em que aqueles que eram cristãos e servos do Senhor agora estão se tornando inimigos de Deus. E significa dizer que eu não posso, nesse tempo, ser contado entre os apóstatas. Se essa corrente está certa, o que eu e você precisamos aprender hoje é: eu não posso ser inimigos do Senhor, porque quem comigo não ajunta, espalha. Jesus já falou isso em muitos momentos. A gente começa a entender, parece que a Bíblia vai fazendo mais sentido, a gente vai entendendo que a gente precisa viver o nosso hoje, vivermos o nosso dia a dia, servindo ao Senhor, servindo com sinceridade hoje. Irmão, você pode estar passando por luta, eu acredito até que você esteja, porque se a gente não estiver na luta, a gente está muito... tem alguma coisa estranha. Se não estiver passando por uma provazinha mínima que seja... O pastor Rômulo fazia uma brincadeira, né? Você está sendo inimigo do cão? Né? Ele falava assim, está inimigo do cão? Tem que estar inimigo do cão, né? Porque se tiver amigo do cão, uma coisa está errada. Então, nós temos que pensar e entender que o nosso dia a dia, as nossas lutas, e aí eu repito e cito esse versículo de Paulo muitas vezes quando eu falo a respeito disso, as nossas tribulações, meus irmãos, a tua luta, a tua dificuldade, o que você está passando, pastor, tu não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou enfrentando, não quero saber, não sei mesmo não, de algumas pessoas até sei, mas também você não sabe as lutas pelas quais eu estou passando, então... cada um na sua prova, cada um na sua luta. Mas Paulo diz, cada um na sua luta, ele diz assim, mas as nossas leves e momentâneas tribulações que nós estamos passando, não tem que se comparar, não tem tamanho, não tem como comparar o que você passa aqui com a glória e o resplendor que há de vir e que está preparado para aqueles que são filhos de Deus. É para isso que serve estudar escatologia, para eu entender e saber o que está me esperando lá no futuro, sem viajar na maionese de querer viver fora da minha realidade, mas sabendo que a minha esperança no Senhor não é vã. A minha esperança, eu vivo hoje porque eu sei que se eu morrer hoje, eu vou estar lá. Eu vou receber essa herança, eu vou receber essa promessa, eu vou experimentar esta vida eterna e gloriosa que Deus tem preparado para mim. É para isso que serve. Mas deve servir para você compreender que você, para alcançar essa bênção futura, você tem que estar preparado hoje. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Veja que a palavra todas essas expressões, todos esses textos bíblicos que nós recitamos no nosso meio, todos eles trazem um conteúdo presente, trazem um conteúdo de vida atual, não é futuro nem passado. Ou seja, nós temos que ter essa compreensão que a vida é assim. Então, meus irmãos, seja uma corrente, seja outra, o que nós precisamos aprender hoje é: viva a palavra de Deus no seu dia a dia, viva os mandamentos do Senhor hoje, para que se você for recolhido, ou se Jesus vier agora, você possa ser chamado entre os benditos de meu Pai, para o lugar que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo, está preparado para todos quantos crerem, e Paulo continua reforçando isso, para todos quantos amarem a sua vinda. É para isso que nós precisamos saber. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas, como eu falei, ele traz um relato um pouco mais sucinto. Lucas não fala dessa abominação, então aqui Lucas apenas fica junto com Marcos e Mateus. Ele não fala dessa abominação, Lucas, mas Lucas traz um relato de que Jesus anuncia a destruição do templo. Na verdade, não a destruição do templo. Lucas anuncia, e o relato de Lucas traz a invasão de Jerusalém e o cerco que Jerusalém sofrerá, de exércitos que entrarão e aniquilarão e destruirão a cidade de Jerusalém. Lucas não entra nesse mérito de grande tribulação que o Marcos e Mateus falam a partir do versículo 20. Jesus, a partir do versículo 20, fala desse período que
após essa abominação, um período de grande luta. Ele diz que por conta dessa abominação, muitos se dispersarão, os judeus serão espalhados. E se nós analisarmos a história, lembre da profecia de Joel que eu fiz como um paralelo. A descida do Espírito Santo se cumpriu. Na mesma profecia, Joel diz que a lua vai se transformar em sangue, o céu vai escurecer. Essa primeira parte se cumpriu, a segunda não. Não é isso? Pedro não disse que se cumpriu a profecia de Joel? Mas você já viu a lua em sangue? Você já viu, a não ser que seja um eclipse, não estou falando de eclipse, é outra coisa, isso é outra. Aí, toda vez que tem um eclipse, aí todo mundo começa a ressuscitar essas profecias, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa lua em sangue é aquele cenário final que João fala em Apocalipse, que o sangue, o lagar da ira de Deus será pisado e o sangue dos homens irão subir até a altura da boca dos cavalos. Apocalipse fala isso, no lagar da ira de Deus que será pisado no último tempo. Essa lua cheia de sangue é esse cenário de julgamento que Jesus vai vir quando realmente ele se manifestar, que aí ele vai aniquilar com toda a raça ruim, pecadora, ímpia, iníqua, vai ser nesse grande dia. Então, essa profecia não se cumpriu. Mas olha só, veja comigo se não aconteceu essa fuga da Judéia. Verso 16 de Mateus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa não desça para retirar as coisas de sua casa. O povo judeu não se espalhou pelo mundo? O povo, você lembra do que aconteceu em Atos capítulo 6? Dentre outras coisas, uma coisa que aconteceu lá que é extremamente importante dentro desse contexto de dispersão, aconteceu o primeiro martírio de um cristão com a morte de Estevão quando é apedrejado. E essa história está relatada no capítulo 6 de Atos. Capítulo 7 inteiro tem o discurso de Estevão, falando para aqueles que estão seus adversários. Ele é apedrejado no final do capítulo 7, no capítulo 8 diz: e iniciou uma grande perseguição em Jerusalém, e os crentes saíram e foram espalhados de Jerusalém. Se a gente for analisar conforme essa corrente de interpretação, isso aqui já não aconteceu, o que Jesus está falando? Fujam, quem está na Judéia, fuja, corra. A igreja saiu na dispersão, os judeus foram espalhados. Isso mais ainda aconteceu quando, no ano 70 depois de Cristo já, o general Tito invade Jerusalém e destrói Jerusalém inteira. É o que mais ou menos Lucas, no relato de Lucas está relatado, está dito que Jerusalém será invadida, dizendo que Jerusalém será sitiada e Jerusalém será destruída por um exército inimigo. No ano 70 isso aconteceu. Então muitos desses que interpretam literalmente compreendem que essa profecia já aconteceu lá. Mas ela aconteceu na sua plenitude? Não. Por quê? Porque Jesus ainda não voltou. Então vejam que, meus irmãos, o que eu quero trazer para nós nessa noite é que toda vez que você vira uma profecia, e esse é o problema de muitas pessoas que são alarmistas, algo que eu falei na última terça-feira, que ao abordarem esse assunto fazem um terrorismo religioso. Aceita Jesus, tu vais morrer, tu vais para o inferno e não sei o que. Não, peraí, tu tem que estar preparado sim. Tem uma condenação? Tem, mas peraí, viva a sua vida aqui conforme a sua fé, seja obediente à palavra do Senhor. O problema é que as pessoas pegam fatos, são as contrações falsas que eu falei na última terça-feira. Pegam alguns fatos e querem pegar e encaixar na Bíblia, e se esquecem de olhar o todo e o panorama de Deus como um todo. Alguma coisa pode ter acontecido, pode encaixar com a Bíblia, porque a palavra de Deus é atual e real. Mas qual é o princípio, qual é o valor e o que eu quero deixar para os irmãos hoje? Não fique caçando, será que isso aqui está de acordo com o capítulo tal de Apocalipse? Porque Apocalipse é o grande texto quando catástrofes acontecem, né? Todo mundo vai para Apocalipse. Será que isso aqui está em Apocalipse? Será que isso aqui aconteceu? O que nós precisamos entender é que todas essas coisas do futuro, esses anúncios do que está por vir, precisam mudar a tua vida de alguma coisa. Precisam mudar a minha vida hoje, como eu vivo para Cristo hoje.
Não apenas viver como uma curiosidade religiosa para saber o que está por vir, e sendo que só o fato de saber do que está por vir não muda nada a minha vida. O que muda a tua vida se você apenas ler que vai ver um grande trono branco e se ao saber e ler que vai vir um grande trono branco, isso não produz em tua vida uma transformação? Para que adianta ter essa informação? É isso que eu quero dizer. Para que adianta querer entender, interpretar o que significa aquela besta que tem 10 chifres e que não sei o quê, e começa a fazer uma série. Não, isso aqui são os Estados Unidos, isso aqui é a China. Aí tem um monte de vídeo na internet falando um monte de coisa e um monte de teoria da conspiração. Tá bom, cara pálida, o que isso serviu para te mudar a tua vida hoje? É só uma curiosidade religiosa? É só... Aí saiu um tempo atrás aí aquela imagem, aquela estátua da ONU. Aí foi um negócio aí. Estão ligados no que eu estou falando? Se lembram? Aí veio um monte de gente, aí é um monte... O que mudou a tua vida? Saber que esse negócio da ONU aí, não sei o quê, isso mudou alguma coisa no teu coração? Se mudou, então, beleza. Poxa, isso aqui me fez ver, e agora eu já não menti, agora não minto mais, porque eu vi a estátua da ONU e eu entendi que aquilo ali era um prenúncio da manifestação do anticristo, e eu tenho que me corrigir, porque se Jesus está para voltar, então, se isso aconteceu, beleza. É o que Paulo fala aos Filipenses: se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa edificante, se há alguma coisa justa, isso é que ocupe o vosso pensamento. E aí Paulo continua dizendo: não fique entrando em fábulas desnecessárias, que não edificam, não produzem nada. Quando você for pregar sobre isso aqui, não fique impingindo terror na cabeça das pessoas. Ensine e mostre que Jesus está por vir. Ensine e mostre que aquele dia, como os profetas anunciaram, não vai ser um dia assim... legalzinho, fofinho, bacaninha, assim, carinhoso. Jesus não vai vir como um ursinho carinhoso, não. Ele vai vir como um homem sentado, cavaleiro sobre um cavalo branco, e da sua boca sairá uma espada que aniquilará todas as nações. Mas o que isso significa? O que a nossa pregação precisa dizer? Meu amigo, esse mesmo Jesus que vai voltar com esta figura, hoje Ele está aqui dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É assim que a gente precisa. A palavra de Deus precisa ser transmitida e levada de forma que produza, não pela nossa eloquência, mas para que o Espírito nos use, o Espírito do Senhor nos use para que ela sirva para edificar e transformar as vidas. A palavra do Senhor, como profetizou Isaías, ela sai assim como a chuva, assim como a neve que cai do céu, rega a terra, ela cumpre o propósito para o qual veio e jamais voltará para o Senhor sem cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Então, meu irmão, fale da volta de Jesus. Jesus está para voltar, mas melhor do que falar, viva como um servo de Jesus hoje. Se for a grande tribulação, se os primeiros comentaristas estão certos e nós estamos na grande tribulação, então dê testemunho. Significa que aqueles que são pré-tribulacionistas estão errados, se essa ideia está certa, né, pastor? Vamos só para efeito de retórica. Então, alguns entendem que a igreja vai ser arrebatada, vai vir aquela grande tribulação e nós não vamos passar por isso, e aí Jesus vem no final. Não quero entrar nessas correntes. Mas se estamos vivendo a grande tribulação, se essa assolação começou, então, e nós não fomos arrebatados ainda, dê testemunho. Ah, eu estou na cova dos leões. Beleza, dá glória a Deus. Ah, eu estou na fornalha. Uhul, legal, churrasco de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, mas espera aí, tem um quarto homem na fornalha com eles. E aí você só pensando: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, nada. Se o teu tempo ainda não chegou, é porque Deus quer que você dê testemunho do Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino, como falamos na terça-feira passada, será anunciado para o mundo inteiro. Aí então virá o fim. Não escape das lutas, não faça tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
até a tua prova, até a tua dificuldade, até o teu espinho na carne, como Paulo diz, aí Deus vira para ti: ei, meu filhinho, calma, minha graça é suficiente para ti. É para isso que serve nós sabermos essas coisas, meus irmãos. Então, e aí nesse final desse relato aqui, Jesus ainda dá um negócio aqui no Mateus 20, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só como não vai ser um final, a vinda de Jesus não vai ser tchucu-tchucu, coisa nenhuma não, olha só. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres se ajuntarão. Olha só como vai ser. Ou seja, vai ter carnificina, meu irmão. E aí você fica só pensando aí que vai ser anjinho subindo nas nuvens, a igreja vai vir com Cristo, mas vai ter isso aqui. Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus, como está dizendo em Apocalipse. Isso precisa ser anunciado não para trazer medo, mas para trazer reflexão. Meu Deus, que eu não seja contado entre esses cadáveres que serão comidos por esses abutres. Porque hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, se atentamente, até tem um louvor que diz, né? Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, então ele vai, como Jesus falou, estou batendo a porta, estou querendo cear contigo. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei contigo e cearei contigo. E ele diz, mas não vai ser só eu, mas o Pai também virá e faremos morada em você. Aí você está salvo de ser comido por abutres. Aí, meus irmãos, acabou toda essa luta, toda essa tribulação. Aí sim, olha aí o versículo 29 de Mateus 24, 29. Logo depois desta grande tribulação, dessas coisas, aí vem, logo depois da tribulação daqueles dias, aí o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, aí aquela segunda parte da profecia de Joel, o derramamento do Espírito já aconteceu, mas a segunda parte, a lua que se transformará em sangue, tudo mais, aquilo que também Joel profetiza, aí quando Jesus se manifestar. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, ele fala justamente, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no decorrer do livro, do texto que nós lemos ali, Paulo diz que este homem da iniquidade, quando se manifestar, vai vir a apostasia, vai vir a manifestação do homem da iniquidade, aí Jesus vem. Segundo Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua segunda carta. E aí ele diz que quando Jesus vier, ele vai aniquilar, com a sua vinda, ele vai exterminar o homem da iniquidade. Por isso que tem esses cadáveres, abutres e esse cenário de destruição, porque é quando Jesus vai vir e vai destruir todos os inimigos do Senhor. A sua vinda será grandiosa, será gloriosa, todo olho verá, será catastrófica, pois será o dia da vingança de Deus. Esse que é como está descrito pelos profetas. Sua chegada será como a de um rei poderoso que abalará os poderes dos céus e da terra, como está relatado em Apocalipse 1:7 e Apocalipse 19. E em seguida, quando tudo isso começar a acontecer, vai vir o som da última trombeta, o som da trombeta do Senhor, que Jesus fala aqui em Mateus 24, versículo 31, veja só. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão, os poderes serão abalados. Aí versículo 30 diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Aí é o que João descreve lá em Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco vem junto com seu exército, é esse momento aqui que se encaixa. Aí no verso 31, e ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aí você entende, olha só, olha o cenário. Jesus está começando a descer, acabou a tribulação, aí começa a abalar os céus, a lua se estremece, o sol começa a se abalar. Pedro vem dizer que naquele que
Quando Deus aniquilou a terra por meio do dilúvio, ele prometeu que nunca mais acabaria com a terra por meio das águas. Mas Pedro diz lá na sua primeira ou segunda carta, ele fala que o Senhor vai enrolar o céu como quem enrola um livro, assim, e os elementos da natureza se desfarão em fogo. Aí é isso aqui, Jesus está vindo assim, aí está enrolando a terra, o céu se enrolando, tudo se embolando, a lua caindo, os poderes dos céus, as potestades, os principados, os dominadores sendo destruídos, porque ele vem do céu, então ele vem destruindo de cima para baixo, meu amigo, ele vem acabando com essas potestades, as dominações. Por isso que essa expressão, que é um pouco alegórica, a lua, as estrelas, os céus, é essa referência dessas potestades, esses dominadores espirituais, que na manifestação de Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda, vai ser claro para todos. Ninguém vai ser pego de surpresa, até o ímpio, o apóstata, todos vão ver. A sua manifestação, a vinda de Jesus será visível a todos os habitantes da terra. Você consegue imaginar isso? Viajar nesse dia, como vai ser? Por isso que é grandioso, por isso que é glorioso, por isso que ele vem com poder e glória, por isso que ele não vem sozinho, ele vem num cavalo. Imagina, meu irmão, para toda a terra ver, todo olho verá, como o Apocalipse diz. Ele deve ser gigante. Imagina alguém na Austrália, eu aqui no Brasil, outro no Japão, outro nos Estados Unidos, Jesus descendo, fazendo esse reboliço no céu e na terra, e todo mundo olhando admirado. É um pássaro, é um avião, é o super-homem? Não, é o Filho de Deus descendo num cavalo branco. Meus irmãos, esse é o cenário da sua vinda. E vai vir sendo trombetas tocando. Sei lá como é que vai ser a música que eles vão tocar lá. Vai vir uma trombeta anunciando. É o que Paulo fala. João fala dessa trombeta. João fala Apocalipse capítulo 11, verso 15. Inclusive, essa trombeta vai ser anunciada. A última trombeta que está anunciada lá em Apocalipse 11, verso 15, e os anjos do Senhor vão fazer a seguinte declaração: agora o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. É esse Cristo que está descendo, o reino agora de tudo passou a ser dele. Só que neste momento não só é dele, mas é dos seus eleitos, como Jesus diz aqui. Olha, essa trombeta vai tocar. Aí você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, quando Paulo diz, naquele dia, o que Paulo fala? Ao som da trombeta. Os que morreram em Cristo, ou seja, os justos de todas as épocas, serão ressuscitados primeiro. E aí ele está na fé de que ele vai ver Jesus chegando, e ele diz, e nós? Pastor Jacó também é dessa fé, né, pastor Jacó? De que vai ser enquadrado entre nós, os que estivermos vivos. Seremos a uma transformados. Aí você pula lá para 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 até o final, quando Paulo traz uma luz um pouco maior a respeito dessa transformação. Ele diz assim, é um mistério, que a gente não sabe como explicar, mas aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, Paulo continua dizendo aos Coríntios, será revestido de imortalidade. E aí, meus irmãos, ele vai falar o que declara o profeta Amós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz lembrar o que o profeta diz. Aí ele vai perguntar assim, nessa hora, olha o cenário, Jesus está no céu, cavalozão, o anjo tocou a trombeta, ressuscitou uma galera. Você que está vivo, está transformado. Aí você vai dizer junto com todos os justos e redimidos, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, aleluia! É isso que vai acontecer, é para isso que você precisa entender e compreender dessas coisas futuras, para que você viva hoje com essa ânsia, essa expectativa. Senhor, aí você vai cantar o hino correto, quem dera hoje vir, porque hoje eu estou pronto para ver essa gloriosa luz, essa manifestação poderosa, e não ficar viajando na maionese, a estátua da ONU é o anticristo,
e não faz nada para mudar a tua vida. E você está todo torto, e se Jesus vier agora, vai ficar. Não adianta nada, né? Então veja que nós precisamos compreender isso. Este é o cenário. Então o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Os eleitos serão reunidos. Jesus continua, aí volta para Mateus aqui, ó. Os eleitos serão reunidos dos 4 ventos, os escolhidos, desde os 4 ventos, versículo 31 de Mateus, desde os 4 ventos serão reunidos os eleitos, de uma extremidade a outra extremidade, de uma ponta a outra. Quem for aí você vai para Apocalipse de novo, e o mar dará os seus mortos, e a terra dará os seus mortos, e os céus darão os seus mortos, e todos estarão ressuscitados na presença do Senhor, para fazer, sabe o quê? Porque não é o que Apocalipse diz, os anjos dizem, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, para que juntamente com Cristo nós reinemos com Ele por 1000 anos. Aí nós entraremos na época do milênio, que é um novo momento. E aqui, só para terminar, meus irmãos, para terminar aqui, tá 2 minutos, 8h30 no horário regimental. Jesus disse que olha só, vamos para Mateus 30, versículo 38. Versículo 37. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio um dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra será... Faça uma pergunta, me ajude a pregar. Aquele que é levado e aquele que fica, quem é quem nessa história? O que é levado? É o santo ou é o ímpio? Me ajude aí. Esse que é deixado é o ímpio ou é o justo? Quem ficou? É o ímpio ou é o justo? Bora, meu irmão, se arrisca aí, quem ficou? Esse deixado é o pecador ou é o salvo? É o justo que ficou? E o que foi levado é o ímpio. É isso? Meu irmão, essa aqui eu fiquei, rapaz, peraí, tem alguma coisa errada aqui. No meu conhecimento, na minha interpretação. Não é como nos dias de Noé, vá para Noé. Quem foi que ficou quando o dilúvio veio? Foi Noé ou foram os homens? Noé era o justo ou era o injusto? Capítulo, quando ele é chamado, diz que Noé era justo na sua geração. Ei, meu irmão, a gente tem que tentar realugar algumas coisas aqui. Tudo bem que a gente vai voltar com Jesus, a gente não vai ficar no céu não, a gente vai descer, e o que vai ficar é que é o justo. Tem um filme aí, Deixados para Trás, está errado teologicamente. Quem fica para trás é o justo. Sabe por quê? Porque esse que é levado pelas águas do dilúvio é o que morre, é o injusto, é o ímpio. Sabe por que ele é levado? Porque lá na frente, capítulo 21 de Apocalipse, vai ter a segunda ressurreição. Eles estão levados para serem guardados, esperando o grande trono branco para serem julgados e condenados. Então, quem vai na vinda de Jesus é o ímpio. Nós vamos reinar com Jesus, a era milenar é na terra, tá? A gente às vezes diz, eu vou para o céu. Tá, calma aí, vamos corrigir. O céu como um conceito de paraíso, lugar de descanso, beleza. Mas na prática nós vamos reinar com Cristo na terra. Deu para entender? Então, se alguém... Pegadinha, isso aqui é importante, curiosidade bíblica, né? Se alguém te perguntar, ei, meu irmão, tu vai para o céu ou tu vai ficar na terra? Eu vou ficar na terra, porque eu vou reinar com Jesus no milênio. Eu faço parte daqueles que vão
tomar parte da primeira ressurreição, né, que Apocalipse 20 fala. Bem-aventurados são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. E lá continua, versículo 6 continua dizendo: porque estes que tomarem parte da primeira ressurreição reinarão com Cristo no milênio. Então, na verdade, esse que fica que é o justo. Eu quero ser dos que fica, não dos que vai para a condenação aguardando para juízo eterno. Porque quando Jesus imperar e reinar no milênio, quem é que vai ser levado também? Satanás e seus anjos vão ser levados para onde? Vão ficar cativos lá, presos, e Jesus vai reinar aqui. Aí quando terminar tudo, já estou viajando muito, já passou o meu horário, mas aí quando terminou o milênio, aí você vai olhar novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Aí a Bíblia cala a boca aí, não fala mais nada, porque sabe o que vai acontecer? Agora você está na eternidade. E aí você vai estar agora, sabe lá cantando, sabe lá fazendo. A Bíblia não fala, a Bíblia para aí. A Bíblia para quando termina o milênio, desce novos céus e nova terra, e não nos explica como vai ser essa vida eterna. Só que a gente sabe que é com Deus. Se é com Deus, então coisa ruim não vai ter, né, meu irmão? Vai ser um tempo de glória, vai ser aí a eternidade com Deus. A gente só sabe que a luz do Senhor vai brilhar completamente sobre nós, e a própria luz do Cristo brilhará e iluminará toda a terra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, e que ao conhecer e estudar sobre essas coisas, nós possamos fazer como Moisés falou. Eu preguei isso no Novo Israel, preguei domingo aqui, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, porque todos os nossos dias passam sob a tua ira, ó Deus, e os nossos anos acabam-se como um suspiro. E eu quero viver hoje como se Cristo voltasse hoje. Eu quero viver agora como alguém preparado, redimido e santo, que teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que pode, se a trombeta tocar, que vai ouvir hoje: o vinde benditos de meu Pai para o lugar que vos está preparado. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Quero aplicar essa palavra, essa mensagem aos nossos corações e pedir que Deus coloque este sentimento no nosso coração, o sentimento de que eu preciso viver a palavra de Deus. Você precisa, se essa mensagem tocou no teu coração e você entendeu que precisa corrigir a tua vida, então fez sentido. É para isso que Deus quer que nós falemos das coisas vindouras. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem conhecimento. O Senhor não permitirá que nós sejamos pegos de surpresa quanto às coisas futuras, quanto àquilo que está por vir, quanto aos teus planos, o teu projeto de redenção e tudo, e o que o Senhor tem preparado para a redenção da humanidade, da criação. Senhor, que nesta noite nós tenhamos compreendido e entendamos que nós precisamos ter a nossa vida hoje transformada. Senhor, nós queremos deixar a nossa velha natureza, nós queremos viver como cidadãos verdadeiramente do teu reino, queremos viver como pessoas que já vivem a realidade do reino de Deus neste mundo, nesta terra. Queremos viver os valores do teu reino nesta terra. Queremos viver a santidade que o Senhor tem para nós neste mundo, entre os nossos irmãos, nas nossas congregações, no meio entre a nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, por onde passarmos. Senhor, nós queremos viver como quem vive à luz do dia, não envolvidos com glutonarias, não envolvidos com bebedices, não envolvidos, Senhor, com prostituições, com coisas que te desagradam, não envolvidos, Senhor, com os prazeres deste mundo, não envolvidos e não produzindo as obras da carne, mas, Senhor, nós queremos viver neste dia, conhecendo das coisas futuras, conhecendo que o dia do Senhor se manifestará, conhecendo que este grande dia será um dia de vingança. Tendo esse conhecimento, nós queremos viver hoje em obediência ao Senhor e não em temor, mas em amor por Ti, porque amamos ao Senhor, queremos Te obedecer porque Te amamos, porque Te conhecemos, não de ouvir falar,
mas de caminhar lado a lado contigo, de andar dia após dia, de meditar de dia e de noite, como disse o salmista no Salmo 1, de dia e de noite meditar na tua lei, meditar na tua palavra, conhecendo ao Senhor, fazendo da tua palavra lâmpada e luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Assim, Senhor, nós queremos viver a nossa vida em obediência a Ti, a Tua palavra e a tudo que o Senhor tem preparado e nos revelado. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda o Teu povo, prepara-nos, Senhor, para nos encontrarmos contigo, prepara o Teu povo para que nós possamos estar, para que nós não sejamos pegos de surpresas e nós não sejamos encontrados dormindo neste grande dia que vai acontecer, Senhor, que nós possamos estar preparados. Ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.